Cristais são materiais cerâmicos e alguns deles possuem uma propriedade interessante, chamada de efeito piezoelétrico ou piezoeletricidade. O efeito piezoelétrico consiste no material em emitir uma carga elétrica quando ele é deformado. Curiosamente, quando forçamos uma carga no material, ele também se deforma. Este fenômeno está relacionado à estrutura cristalina do material, em outras palavras, na menor organização estrutural que os átomos se ligam de forma a construir o material. Como o efeito piezoelétrico é uma característica intrínseca do material, podemos tirar proveito dela obtendo planos diferentes quando cortamos o material. Isso faz com que tenhamos uma distribuição diferente dos átomos e, consequentemente, um comportamento diferente do efeito piezoelétrico. Podemos resumir que cada plano irá fornecer uma frequência de operação diferente. Diversos materiais cerâmicos apresentam o efeito piezoelétrico. Os mais famosos, devido às suas características e vantagens, são os sais de Rochelle, quartzo e a turmalina. Dentre esses três, o mais interessante são os cristais de quartzo, pois eles apresentam propriedades intermediárias entre os sais de Rochelle, que apresentam um maior efeito piezoelétrico, porém são mais frágeis e mais sensíveis à umidade, e também propriedades melhores do que a turmalina, que apresenta o pior efeito piezoelétrico, porém é o mais resistente de todos. Como a vibração ou oscilação dos cristais estão intrinsecamente ligadas à estrutura cristalina e, consequentemente, à natureza do cristal, dessa forma, os cristais podem ser representados por um indutor e um capacitor em série, montando um circuito tanque com um fator de qualidade extremamente alto. Entretanto, como nada é perfeito, deverá haver alguma perda de potência à passagem de corrente elétrica pelo cristal. Podemos representar esta por uma resistência. Se avaliarmos a estrutura dos cristais utilizados em eletrônica, veremos que eles são um material cerâmico, consequentemente dielétrico, e com terminais metálicos para injeção de carga no cristal. Essa característica construtiva se assemelha à estrutura de um capacitor. Assim, na modelagem do nosso cristal, podemos adicionar um efeito capacitivo a ele. Aqui está apresentada a modelagem do cristal e de como podemos utilizá-lo em circuitos eletrônicos. Dada essa modelagem, temos a existência de duas frequências de ressonância. A ressonância em série e a ressonância em paralelo. A frequência de ressonância em série é, normalmente, menor do que a frequência de ressonância em paralelo e, normalmente, é aquela que é utilizada e o seu valor fica estampado na estrutura do cristal. Devido à característica dinâmica das vibrações e à característica dos cristais, temos diversas frequências de ressonância em série e em paralelo. Entretanto, a primeira ressonância em série é a que possui a menor impedância e a primeira ressonância em paralelo é a que possui a maior impedância, e por isso são elas as que são utilizadas. Como vimos, os cristais podem ser modelados como um circuito tanque composto por indutor e capacitor. Com isso, podemos utilizá-los em circuitos osciladores. O circuito apresentado é um oscilador muito simples, utilizado como entrada de clock de microcontroladores. Ele é constituído por uma porta inversora ou uma porta NOT, que é responsável pelo ganho unitário, e o cristal, que fará a filtragem do sinal e a defasagem da frequência de oscilação para atendermos então o critério de Barkhouse. Alguns acessórios podem ser adicionados para garantir a oscilação, como estes capacitores, resistores em série e resistores em paralelo. Estes acessórios são utilizados para ajudar a estabilizar o sinal, dado a grande velocidade no qual todo o circuito opera.